É estranho pensar nisso, mas alguns dos jogos mais divertidos da história nasceram em uma época cheia de limitações. Gráficos simples, controle duro e mesmo assim o PlayStation 1 conseguiu entregar experiências que até hoje são mais divertidas do que jogos atuais. E talvez você nem se lembre de todos eles. Se prepara, já se inscreve no canal porque hoje a missão é explorar alguns dos jogos mais divertidos de PlayStation 1. Imagina o seguinte, você entra numa nave sem destino e de repente o botão que você aperta te leva para um momento diferente da sua vida. Uma tela, um som e pronto. Você já não está mais aqui. Você está lá atrás, sentado na frente da TV com o controle na mão, sem se preocupar com nada. E no meio dessa viagem existe um lugar especial, onde a diversão era simples, direta e viciante. E hoje a gente vai pousar exatamente lá, na era do PlayStation 1, e revisitar alguns dos jogos mais divertidos de todos os tempos. Crash Team Racing não precisava de tutorial longo nem de explicação. Você começava a corrida e em poucos segundos já entendia tudo. Acelerar, pegar itens, bater em alguém e pronto. Já estava completamente dentro do jogo. Era simples, mas te prendia por horas. Não existia corrida tranquila. Sempre tinha alguém atrás de você com um míssil ou com uma armadilha te esperando na curva. E o mais divertido era isso. Você podia estar ganhando a corrida inteira e perder nos últimos segundos. Não era mais sobre correr, era sobre competitividade de verdade. Cada vitória virava zoação, cada derrota virava vamos mais uma. E quando alguém ganhava roubado, era revanche obrigatória. Diferente de muitos jogos de corrida, aqui os itens não eram só sorte, você precisava saber quando usar. Guardar um míssil para o momento certo, usar um turbo na hora perfeita, fazia toda a diferença entre ganhar e perder. Qualquer pessoa conseguia jogar, mas dominar era outra história. No começo você só corria, depois começava a entender as curvas e quando via já estava competindo a sério. O drift aqui não era só fazer curva, era o que definia o jogo. Quem sabia usar o boost nas curvas simplesmente ficava muito à frente. E isso criava uma diferença clara entre quem jogava casual e quem realmente dominava. Cada personagem tinha uma personalidade e isso fazia diferença. Você não só escolhia por desempenho, mas por identificação, e isso deixava as partidas ainda mais pessoal. Aqui o diferencial era enorme, não era só escolher pista e correr. Tinha mapas, progressões, chefes, era quase um modo história dentro de um jogo de corrida. E isso fazia você querer continuar jogando sozinho também. Mesmo depois de zerar, o jogo não acabava. Sempre tinha alguém ali para te desafiar ou um tempo para bater, que era o tipo de jogo que você voltava sem pensar. E talvez o mais forte de tudo é o que ficou. Os sons dos itens, as músicas das pistas, a tensão de mais uma volta. Crash Team Racing não era só divertido na hora, ele ficou na memória. Ape Escape não jogava como os outros jogos da época. Aqui o controle fazia parte da experiência. O analógico não era opção, era essencial. Cada movimento, cada gadget dependia de forma como você usava o controle. Isso fazia tudo parecer novo. Você só não dava pulinho de plataforma em plataforma. Você tinha ferramentas, rede, radar, estilingue, cada uma com uma função diferente. E o mais interessante, o jogo te obrigava a pensar como usar cada uma delas. A ideia era simples, capturar macacos, mas cada um tinha um comportamento próprio. Alguns fugiam, outros atacavam, outros eram imprevisíveis. Isso transformava algo simples em algo viciante. Cada fase parecia um lugar completamente novo, ambientes diferentes, situações diferentes, e você nunca sabia exatamente o que esperar. Isso mantinha o jogo sempre interessante. Você quase nunca conseguia capturar todos os macacos de primeira, sempre faltava um, e isso fazia você voltar, explorar melhor, tentar de novo, sem ficar repetitivo. O jogo ia te dando novas ferramentas com o tempo, e quando você voltava em fases antigas, percebia que agora conseguia acessar lugares que antes não dava. Isso dava uma sensação muito boa de evolução. Ape Escape não se levava a sério. Os macacos usavam capacete, corriam de formas engraçadas e às vezes pareciam até te provocar. Isso deixava o jogo leve e muito mais divertido. Na época, isso aqui parecia algo totalmente diferente. Era como se o jogo estivesse testando novas ideias e dando certo. Era estranho, mas de um jeito bom. Cada fase era quase uma missão. Você entrava, observava, tentava entender onde estavam os macacos e como capturar cada um. Era mais do que um jogo, era explorar. Ape Escape não foi o jogo mais famoso do PlayStation 1, mas quem jogou lembra porque ele marcou de um jeito diferente, não só pela popularidade, mas pela experiência única. Esse jogo acertou em cheio o mais importante, a sensação. Você não controlava o personagem, você se sentia o Homem-Aranha. Balançar de prédio em prédio, grudar nas paredes, era algo que para a época parecia incrível, mas não precisava aprender um monte de comandos. Você pegava o controle e em poucos minutos já dominava o básico. E mesmo assim,
Cada movimento era satisfatório. A história tinha um ritmo de filme, cenas bem construídas, dublagem marcante e uma narrativa que fazia querer continuar o jogo só para ver o que vinha depois. O combate não era travado, você pulava, desviava, prendia inimigos na teia, usava o ambiente ao seu favor e isso deixava tudo muito mais fluido e divertido. O jogo não ficava preso a uma única ideia. Tinha fase de ação, fase de furtividade, momento de fuga, e isso mantinha a experiência sempre renovada. Enfrentar vilões clássicos fazia toda a diferença. Cada encontro tinha peso, porque já conhecia aquele personagem. A cidade ajudava muito na imersão, os prédios altos, a sensação de estar em cima, tudo contribuía para a experiência. Homem-Aranha não ficava quieto, ele comentava situações, fazia piada e isso dava vida ao jogo. Parecia que você estava dentro de um episódio. Depois de zerar, dava vontade de jogar de novo, para reviver os momentos ou simplesmente porque era divertido testar as roupas novas. E esse é aquele tipo de jogo que ficou na memória de muita gente, não só por ser bom, mas porque marcou uma fase da vida inteira. Spider-Man? I asked for the police and I get this? Oh, you want some more? More where that came from. Oh, you want some more? Mega Man X5 era difícil, mas nunca foi injusto. Quando você falhava, sabia exatamente por que errou. Isso fazia você tentar de novo, com mais atenção e mais precisão. Aqui não adiantava só avançar, você precisava aprender o padrão dos inimigos, o tempo certo de atacar, ou a melhor forma de se movimentar, e aos poucos ia ficando melhor de verdade. Cada fase tinha identidade própria, ambientes diferentes, desafios únicos e os chefes. Cada um exigia uma estratégia e não dava para jogar sempre do mesmo jeito. Derrotar um chefe, ganhar uma habilidade nova e usar contra o inimigo, esse ciclo simples era exatamente viciante e te dava aquela sensação de progresso o tempo todo. Você podia escolher entre o X e o zero, e isso mudava tudo. Um era focado em ataque à distância e o outro mais agressivo no corpo a corpo. Era quase como jogar dois jogos diferentes. O combate era rápido, preciso, cada movimento respondia exatamente como você queria, e quando você dominava isso, o jogo fluía de um jeito muito satisfatório. Diferente de muitos jogos da época, aqui a história tinha peso, tinha narrativa, cenas importantes e decisões que influenciavam o rumo do jogo. Existe um senso de urgência, como se o tempo estivesse contra você, e isso criava uma tensão constante, o que deixava cada escolha mais importante. Você não jogava só uma vez. Para ver todos os finais, testar caminhos diferentes, você voltava e cada vez descobria algo novo. Mega Man X5 marcou quem jogava de desafio. Não era só divertido, era recompensador, aquele tipo de jogo que fazia você melhorar e lembrar disso até hoje. Winning Eleven não era só um jogo, era uma reunião. Era chamar os amigos, disputar quem ficava com o controle, transformar aquela tarde em um campeonato. E no final, sempre tinha aquela zoação. Aqui você não precisava aprender muito. 2, 3 minutos já estava jogando. Mas o problema era parar, porque sempre vinha aquele clássico. Só mais uma que acabava virando várias outras partidas. Não existia jogo decidido. Você podia estar ganhando e tomar um gol no último lance ou fazer uma virada do nada. Isso deixava cada partida tensa até o fim. Aqui não era só sorte. Quem sabia jogar, sabia. Passe no tempo certo, o chute bem colocado, e quando alguém dominava isso, ficava difícil de ganhar. Todo mundo se lembra de algum momento. Aquele gol estranho, falha bizarra, uma jogada perfeita. E o melhor, essas histórias continuavam depois do jogo. Na conversa, na zoação, esse jogo foi feito para ser jogado junto. Dividir o controle, fazer fila para jogar, ou até montar um mini campeonato. Era o tipo de jogo que juntava todo mundo para jogar. Sem enrolação, você começava a jogar uma partida rápida e já queria outra. Muita gente nem ligava para o som original, criava suas próprias narrações, gritava gol, imitava o narrador, isso deixava tudo mais divertido. E o jogo não tinha fim, sempre tinha uma revanche, sempre tinha alguém querendo tentar de novo, e quando você percebia, já tinha passado várias horas. No Brasil, o Winning Eleven não foi só popular, foi parte da infância. Era aquele jogo que todo mundo conhecia, todo mundo jogava, e todo mundo lembra até hoje. Dance Dance Revolution não era só um jogo, era um movimento.
Você não ficava parado, tinha que levantar, acompanhar o ritmo, literalmente jogar com o corpo. As músicas eram o coração do jogo, cada batida guiava seus movimentos, e depois de um tempo, ficava na sua cabeça o dia inteiro. A ideia era simples, seguir as setas o tempo certo, quanto mais você jogava, mais queria acertar tudo perfeito. Não precisava ser bom, era só começar, errar, tentar de novo e já estava se divertindo. Esse jogo chamava a atenção, sempre tinha alguém assistindo, alguém esperando a vez, alguém rindo de quem estava jogando. Passo errado, atrasado, confusão nas setas, tudo virava risada. Começava tranquilo, mas conforme a música acelerava, virava um teste de coordenação e reflexo. Sempre dava para melhorar, acertar mais passes, subir a dificuldade e tentar fazer uma performance perfeita. Enquanto a maioria dos jogos era sentado, esse aqui era energia, movimento, música, interação o tempo todo. Dance Revolution não foi um jogo comum, mas quem jogou lembra, porque não era só um jogo, era viver aquela experiência. Tudo em Crash 3 parece no lugar certo. O pulo responde bem, o movimento é preciso e isso faz com que o jogo seja naturalmente divertido. Você não precisa pensar muito, é só jogar e aproveitar. O jogo nunca fica igual. Uma hora você está correndo, outra hora está pilotando, depois tem umas fases completamente diferentes e isso tudo se mantém sempre novo. As fases são bem pensadas, cada obstáculo, cada inimigo, tudo parece colocado no lugar certo. E mesmo quando você erra, você sente que dava para ter feito melhor. Crash é caótico, engraçado, exagerado e a Coco traz outra energia para o jogo. Os personagens têm identidade e isso faz toda a diferença. O jogo não te deixa parar, é ação o tempo todo. Você termina uma fase e já quer entrar na próxima. Para quem queria mais, o jogo entregava. Gemas, relíquias, coisas escondidas, sempre tinha algo mais para buscar. Cada fase tem a sua própria vibe. A música acompanha o ritmo e ajuda a deixar aquilo tudo mais imersivo. Você zerava, mas não acabava. Sempre dava para voltar para completar tudo. Não era fácil, mas também não era frustrante. Era aquele tipo de desafio que te fazia tentar jogar o tempo todo, sem desanimar. Crash 3 não é só lembrado, ele é celebrado, porque marcou uma geração inteira com diversão pura. Metal Slug X. Metal Slug X não tem introdução longa. Você começa e já está no meio do caos. Inimigos vindo de todos os lados, tiro atravessando a tela, é ação o tempo inteiro. Tudo explode e não é exagero. Tanques, helicópteros, o cenário inteiro reage. E esse exagero é justamente o que torna tudo tão divertido. Os comandos são básicos, atirar, pular e se manter vivo. Mas justamente essa simplicidade que faz com que você queira jogar mais e mais. Você não tem tempo para pensar, tudo aparece rápido, você precisa reagir na hora ou já era. No meio de toda essa ação, o jogo ainda encontra espaço para ser engraçado. Transformações bizarras, animações exageradas e aquele tipo de humor que te pega de surpresa. E quando entra outro jogador, a experiência muda. Vocês podem se ajudar ou acabar se atrapalhando, mas de qualquer forma fica ainda mais divertido. Não é um jogo fácil, mas também não é injusto. Você aprende com cada erro e melhora a cada tentativa. Morreu? Volta, tenta de novo e o mais impressionante é que isso não cansa. O estilo é único, cada detalhe é desenhado, cada animação tem personalidade e isso faz com que o jogo se destaque até hoje. Metal Slug X traz aquela velha sensação clássica dos fliperamas, direto ao ponto, sem enrolação, só diversão. Tekken 3 te coloca direto na ação, alguns golpes básicos, movimentos simples e em poucos minutos você já está lutando. Era acessível, direto e divertido desde o primeiro round, mas por trás de tanta simplicidade existia um jogo extremamente técnico. Combos mais avançados, timing perfeito, leitura do adversário, quanto mais você jogava, mais percebia o quanto você podia aprender. Cada golpe tinha peso, quando conectava o combo você sentia, as animações, o impacto, tudo fazia a luta parecer intensa de verdade. Tekken 3 criou personagens que ficaram na memória. Cada um com seus estilos e seus movimentos, e sempre tem aquele que você escolhe e dizia, esse aqui é o meu. Não era só trocar golpes, cada personagem existia de uma forma diferente de jogar. A estratégia mudava, o movimento mudava, e isso deixava cada luta único. E quando era contra outra pessoa, tudo mudava. Virava uma disputa de verdade, concentração, provocação e aquele silêncio antes do round decisivo. Quem nunca jogou competitivo se divertia, mas quem dominava se destacava e isso fazia com que o jogo funcionasse para qualquer nível. Sempre dava para melhorar, aprender novos combos, testar personagens e tentar vencer de novo.
O jogo não parava nas lutas. Tinha conteúdos extras, coisas para desbloquear, motivos para continuar jogando. Tekken 3 não foi só um jogo divertido, foi um marco, um daqueles títulos que definiram a geração e que até hoje é lembrado com respeito. Round 1, fight. E no fim dessa viagem, fica claro que não era sobre gráficos, nem sobre tecnologia, era sobre diversão. Cada jogo aqui foi como um planeta diferente e com seu próprio estilo e sua própria memória, mas todos tinham algo em comum, a capacidade de te prender por horas sem você nem perceber, e talvez essa seja a maior diferença daquela época. Você não jogava para completar, você jogava porque era simplesmente divertido. Então, se essa viagem te trouxe boas lembranças, já se inscreve no canal porque ainda tem muito do universo que a gente precisa explorar. E conta nos comentários qual jogo do PlayStation 1 marcou a sua vida, porque na próxima missão pode ser a sua memória que vai aparecer aqui.